Fala galera, chegando mais um dia, colocando pressão hoje, domingão 23 de março, tá se encerrando o mês, estamos iniciando o mês de abril e o tempo tá voando, o tempo tá voando, a gente já tá se aproximando do meio do mês, algumas coisas que vocês prometeram de fazer ainda não foi cumprido ou já foi cumprido e deixou de se fazer, ficou pelo caminho, enfim, são muitas situações e hoje a gente está aqui na aula 14, aula Provérbios 14. A gente está colocando pressão em cima desse provérbio. Tem muita coisa boa para a gente poder ler e entender e decodificar aqui para vocês. Beleza? Vamos colocar pressão. Eu vou usar hoje aqui, dá certo. Estou usando a linguagem King James, estou na Bíblia aqui do telefone. Vocês colocam para poder acompanhar, né? Vocês põem aí na King James, e é interessante, dá para mudar a linguagem. Você bota no aplicativo aí, muda a linguagem e fica mais fácil o entendimento. Vamos lá, colocar pressão. Ele diz assim, ó: homem sábio, mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Aqui Salomão, é interessante pontuar. O Salomão, isso aqui eu já falei em alguns vídeos, é interessante falar aqui também. O Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. O homem teve 1000 mulheres. E aqui eu não quero entrar no assunto em relação a o certo ou o errado, sobre como o Salomão terminou a vida e como foi o erro e sobre o que ele errou, mas de uma coisa certa, ele tem um conhecimento da mulher. Ele passou por várias mulheres e conseguiu decodificar sobre o sexo feminino. E quando a gente lê esse versículo, e me vem à mente de que a responsabilidade, preste atenção nisso aqui, a responsabilidade, e aqui eu não estou me isentando da responsabilidade. Tanto o homem quanto a mulher, eles são responsáveis por cultivar, por cuidar do relacionamento e do ambiente onde eles vivem. Mas o peso sobre isso recai sobre a mulher. É como se tem uma história sobre duas pessoas. Um homem era aleijado e o outro homem era cego. E aí esses caras viviam na floresta. E aí um certo dia essa floresta pega fogo. Essa floresta estava pegando fogo e os dois precisavam sair dali. E o que acontece? O cego não conseguia sair porque ele conseguia andar, mas não sabia para onde ir. E o aleijado, ele conseguia ver, mas não conseguia sair dali rapidamente. E aí eles usaram a mente, usaram a cabeça, usaram o poder de juntar duas cabeças com o mesmo propósito. Se você juntar duas cabeças com o mesmo propósito, você consegue a saída para tudo. E aí eles juntaram as duas cabeças com o mesmo propósito. O que foi que aconteceu? O aleijado montou no cego e aí ele foi direcionando o caminho para a saída do fogo. Ele foi direcionando o caminho para a saída da floresta. E a mesma coisa está dentro do relacionamento. O homem, ele é como se fosse o cara cego. Ele não tem a noção. Ele perde aquela questão da inteligência. Aqui apareceu por aqui. Aqui apareceu por aqui, aqui apareceu. Tu tá fazendo o que aqui, mano? Tu tá fazendo o que aqui? Tá atrapalhando, né? Tu tá atrapalhando. Mas tu tá atrapalhando, cara. Vai pro chão, vai pro chão. Quer ir pro chão não? Então fica aí, vai. Então, o homem, ele perde esse poder de tomada de decisões. E essa visão, isso é uma competência que está mais aflorada dentro da mulher. Ela tem um sexto sentido
mais aflorado. Então, esse direcionamento, e se for uma mulher principalmente que tem uma comunhão com Deus, ela tem um sentido, ela puxa, ela direciona essa masculinidade exagerada do homem, ela é contida através do feminino. Lá na criação, a mulher, ela é a opositora idônea do homem, ou seja, ela se opõe de forma com que ajude a ele. Então, quando você perceber uma oposição feminina, e aí com o argumento dela e a sensibilidade, você consegue, ela na verdade consegue te mostrar coisas que você não observava, que você não via. E daí a importância disso. E daí vem a questão de edificar, ela constrói. E quando você observa por aí, existem mulheres que fazem o contrário, elas destroem. E dentro dela não existe um feminino aflorado, não existe uma sensibilidade, não existe uma finalidade dentro da mulher. Isso precisa ser resgatado, isso precisa também ser treinado. Desde a infância, tanto o homem quanto a mulher, eles devem ser preparados para uma situação dessa, de família. Por isso que é super importante a presença do pai e da mãe, porque a partir daquele momento ela está sendo ensinada, aquilo ali está sendo absorvido pela criança, como o pai se comporta, como a mãe se comporta, a função de um pai dentro de uma família, a função de uma mãe dentro de uma família, tudo isso aí a criança ela vai observando e vai sugando aquilo ali e vai procurando aquele estilo para poder estar vivendo. Isso é importante. E isso você treina, o homem treina o seu filho para poder ter uma esposa no futuro, e a mulher treina a sua filha para ter um esposo no futuro. Quando essa geração de agora chegar num futuro, eles vão ter muito problema. Na verdade, eles não vão conseguir ter nenhuma família. Porque quando chega na parte do relacionar, eles caem fora. É uma geração que não aguenta pressão. É uma geração que não vai levar essa sobrecarga nas costas. Porque você se sobrecarrega em contato com o outro. Porque aqui você vai ter que deixar algumas coisas para trás e você vai ter que fazer novas adaptações, você vai ter que mudar algumas coisas. E essa geração ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para ser afrontada. O homem ele não está preparado para colocar uma mochila pesada nas costas e sair por aí levando isso no decorrer da vida. O homem ele não está preparado para se fortalecer para poder seguir em frente. Ele quer ser fraco e levar a vida dele de forma fraca. As pessoas, e isso eu falo com uma certa, como é que eu posso trazer aqui para vocês? Eu vivi isso. Então, esse lado que eu tô apontando era como eu pensava. Eu pensava dessa maneira. Para que problema, meu amigo? Para que problema? Vamos fugir de problema. Só que não é bem assim. Tem problemas que você tem que encarar. Tem problemas que você tem que procurar. Porque esses problemas fazem você ficar mais forte. Esses problemas vão te colocar em outro patamar. Esses problemas vão te colocar em outro nível. Esses problemas vão te dar mais credibilidade. Vão te dar. E esses problemas vão te dar um retorno enorme. Então, depois a gente até pode tirar um tempo para conversar sobre isso, que é importante eu tirar um tempo e falar só sobre família. Tem pessoas que precisam ouvir isso. O conhecimento ele está aqui na internet. Basta você procurar e querer aprender. Não adianta a gente também estar fazendo vídeo aqui
E as pessoas não querem. A própria Bíblia fala, né, que as pessoas anseiam por conhecimento. Anseiam por conhecimento. E aqui está disponível conhecimento. Está disponível. Eu já fiz essa analogia e mais uma vez eu aponto para chamar a atenção aqui de novo. É importante você escutar e observar pessoas que já percorreram o caminho que vocês querem percorrer. Por quê? Porque eu já errei e se você escutar e praticar, você não vai errar nos mesmos erros. Ou seja, eu vou te colocar na frente. Uma coisa que atrapalhou, impediu a minha caminhada, eu estou expressando aqui, eu estou falando, estou verbalizando, e aí você pode sugar isso e colocar na sua vida. Ou seja, você não vai perder o tanto tempo que eu perdi. Vou dar um exemplo para ficar claro. Montei uma empresa e algumas coisas, alguns erros da empresa, eu vou começar a falar. Então, se você tiver interesse em montar uma empresa, e se você pegar esses erros e não cometer na sua, os resultados que você vai ter são muito mais rápidos do que aquilo que você começou do zero errando nas coisas bobas. Resultado mais rápido, você vai acelerar o seu resultado. Se eu abrir aqui a minha boca e começar a falar de empresa, olha, quem tem interesse em montar uma loja de variedades, uma loja de embalagens, certo? Eu tenho interesse, então pronto. Vamos lá, você sabe qual produto comprar? Você sabe de onde comprar, com quem comprar? Você sabe como comprar, qual frete você vai fazer? Então, só dessa maneira, só nessas informações, eu já coloco dinheiro no teu bolso. Com informações eu coloco dinheiro no teu bolso. Ou seja, você não vai perder tempo procurando, você não vai perder tempo comprando item errado. Vai estar tudo mastigado. E é a mesma coisa dentro de situações da vida, dentro de um relacionamento. Tudo bem que pessoas são diferentes, mas corriqueiramente os problemas são bem parecidos. Os problemas são bem parecidos. Um problema, eu estava esses dias, antes de ontem, foi ontem, eu passei por uma situação lá no serviço, lá no trabalho, enfim, tive que ir para a delegacia, e aí lá tinha um cara fazendo um boletim de ocorrência contra a mulher. E ele queria uma medida protetiva, só que não existe uma medida protetiva para homem, a medida protetiva é para mulher, porque dá-se a entender que o homem consegue se proteger, entende? Então ele está fazendo um boletim de ocorrência porque a mulher estava ameaçando ele. E aí é uma situação que é corriqueira no final de um relacionamento. Um problema que sempre as pessoas vão ter com filhos. Não é para se terminar um relacionamento. No final do relacionamento, o que acontece? A mulher não quer deixar o homem ver o filho, ou o problema de que o homem não quer bancar o filho. Os problemas são bem parecidos. Da mesma forma, dentro do relacionamento, se um casal tiver acompanhado de pessoas que passaram ou estão num relacionamento duradouro e participar de conversas e observar e perguntar, tirar dúvidas, isso é um acelerador também. Você vai evitar muita coisa através disso. É bem interessante. A gente vai para frente aqui que tem muita coisa para poder conversar. Aqui ele fala no versículo 2 assim, a pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, isso não leva Deus a sério. Ou seja, aqui chama quando eu não entendia sobre isso aqui, aí me chamava a atenção a palavra temer. Na verdade, o verbo temer. Porque quando a gente fala temer, a gente remete a medo. Você tem medo de... E esse temer aqui, ele está ligado a respeito. Temer é fazer aquilo que Deus quer, fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, quando ele diz assim, a pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, faz o que o Senhor quer. Mas o que anda por atalhos sinuosos, isso não leva Deus a sério. Ou seja, o que é não levar Deus a sério?
O que é não ter seriedade no relacionar com Deus. Na verdade, quando você não tem seriedade, nem relacionar você relaciona. Porque a relação ela precisa de obediência. E se você não obedece, você não relaciona, você não tem relacionamento. E se você não tem relacionamento, você não tem comunhão. Se você não tem comunhão, você não consegue entender e sentir e aproveitar o poder que é cedido, que mora dentro de você, que habita dentro de você. Depois que eu descobri isso, é um negócio fantástico, fantástico. As pessoas falavam e o problema que eu via aqui era que a religiosidade ela estava sempre bem aflorada no discurso das pessoas que tinham comunhão com Deus. E hoje a gente observa uma situação de sair um pouco mais da religião e entra na situação de comunhão. O que seria a comunhão? É algo mais pessoal, é algo mais íntimo, é relacionamento. É totalmente diferente de religião. A religião, por muitas vezes, criou repulsas nas pessoas. Quando a pessoa vinha conversar e falava de religião, o semblante das pessoas já mudava, a situação já mudava, isso já virava chato. Isso já era chato. E hoje está totalmente diferente, porque aqui eu não te convido para religião, eu te convido para a comunhão, para a intimidade. E fica muito mais fácil você ter intimidade quando você entende, quando você tem curiosidade de saber. E aí parte do princípio de que você começa a descobrir coisas em Deus. O segredo dos homens está em descobri-los. Aí tem uma passagem aqui no livro de Provérbios que diz, né? A glória de Deus está em cobrir as coisas e a glória do homem está em descobri-las. E a partir do momento que você anseia por descobrir coisas novas, e aí você começa a entrar no flow do relacionamento. É um estado de flow, o relacionar. E você fica sempre com vontade de descobrir mais. Deus me mostra mais, me mostra mais. E é interessante que aqui também a gente fala sobre sabedoria. E a sabedoria é o próprio Deus. Quando você acessa a sabedoria, você está acessando o próprio Deus. E isso é empilhamento de conhecimento. A sabedoria é empilhamento de conhecimento. Porque conhecimento é como se você pegasse aqui, sei lá, várias caixas e colocasse uma em cima da outra. Ali você está encharcado de conhecimento. Mas a sabedoria é passear por todas elas. A sabedoria é flutuar sobre isso. E a sabedoria você acessa só com Deus. Você pode ter a cabeça empanturrada de conhecimento. Muito conhecimento. Mas a sabedoria, essa junção disso tudo, que é onde você vai descobrir, é onde mora a glória dos homens, em descobrir isso, você tem quando você acessa o próprio Deus, quando você acessa a própria sabedoria. E é tão massa, porque você vai descobrindo uma coisa e vai fazendo um link e vai descobrindo outras coisas, ao passo onde Deus começa a falar e te apontar um caminho e te mostrar aquilo que Ele te colocou dentro do coração. E aí você vai seguindo isso, você vai seguindo a trilha, você vai temendo, você vai obedecendo e você vai conquistando e você vai vendo coisas acontecerem. Isso eu estou falando da minha relação. Agora você tem que procurar a sua relação. Você tem que entender para onde você deve ir e o que você deve fazer. E para você poder entender isso, você tem que ter comunhão, você tem que ter relação. Não tem como saber sem relação. Sem relação você vai ser só um fazedor, você vai ser um repetidor. Todo dia você vai repetir uma coisa, repetir uma coisa, repetir uma coisa, e as coisas vão ficando sacais, você vai ficando cansado disso tudo. E quem encontra um relacionamento não se cansa. Quem encontra um relacionamento não para, quem encontra um relacionamento não desiste. Quem encontra um relacionamento fica dotado de um poder extraordinário, totalmente diferente daquilo que a religião fala.
Hoje eu chamo você para comunhão, para relacionamento, não para religião. E aí você me pergunta, Maico, e a igreja? A igreja é feita de braços e pernas, não de paredes e tijolos. Você é a própria igreja. Você é a igreja que pessoas podem começar a frequentar. Como assim, Maico? Eu sou a igreja que as pessoas podem começar a frequentar. Aqui eu estou sendo igreja para você. Mas logo logo você vai ser igreja para outras pessoas. E isso vai passando de pessoa para pessoa. Isso vai ativando outras pessoas. Isso é ser igreja. Às vezes as pessoas confundem. E aqui eu não estou tirando o mérito da igreja, de que a igreja não seria um ambiente legal. Se você se sente bem lá, vá. Se você quer ter contato com outras pessoas, vá. Se você quer ter contato com outras famílias, vá. Mas você não pode deixar de ser igreja para outras pessoas. E o mais importante é você falar que essas pessoas para as quais você está sendo igreja, elas também devem ser igreja para outras pessoas. Essa é a finalidade do game aqui, desse jogo que a gente joga. Vamos para frente. Ele diz assim, ó: a conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. É interessante salientar, cara, todo versículo aqui de um provérbio é uma conversa. E aqui é o poder da palavra, é como você fala, é como você se expressa, é as conversas que você tá dentro. Tudo isso aí molda o seu comportamento, molda a sua cabeça. As más conversações corrompem os bons costumes. Depende daquilo que você conversa, com quem você conversa. Tudo isso aí, até então eu não acreditava, né? Até você se fortalecer mais e perceber nos detalhes. Quando você não se atenta para os detalhes, tudo é besteira. Ah, mas besteira, isso é besteira, isso é besteira. Era como eu via. Eu estou te dando aqui uma visão do meu passado. Eu estava ali em outro ponto, agora eu estou aqui. E a minha função aqui, esse vídeo, é para você que precisa... Você tem necessidade desse outro tipo de visão, né? Você tem necessidade de estar avançando. Que se isso que eu estou falando aqui for muito óbvio, você não é para estar aqui nesse vídeo. Você é para estar abrindo o vídeo e falando outra coisa para poder ajudar também outras pessoas. Esse vídeo aqui é para ajudar pessoas que estão querendo chegar em outro lugar, em outra situação. Se você já está na situação, para que você está assistindo o vídeo aqui? Você não precisa disso. Você precisa estar fazendo vídeo e ajudando outras pessoas. E aí eu pensava, tudo é besteira, besteira, besteira. Mas quando você dá um passo à frente, você olha e observa e vê que são empilhamentos de comportamentos. E quando você empilha comportamentos de pessoas, de conversas, de situações, você acaba se corrompendo. Sua cabeça vai começando a ficar suja. E daí vem a importância de limpar isso todo dia. E a limpeza como é feita? Comunhão com Deus. Contato. Intimidade. A limpeza é feita dessa maneira. Por isso que a gente precisa estar próximo. A gente precisa estar próximo todos os dias. Tem gente que gosta da igreja e aí se direciona lá para a igreja, o cultozinho, então a celebração, o domingo, e a semana toda distante. A semana toda distante. O contato, ele é diário. O contato, dependendo das pessoas, tá lá a todo momento. A todo momento. O contato de domingo não faz fortalecer a fé. O contato de domingo não faz você se ancorar no próprio Deus, naquela própria força que Ele coloca dentro de você. Esse contato de domingo faz você mais fraco.
Eu nunca vi, hoje eu consigo perceber que palavras escritas, essas palavras aqui, ó, essas palavras aqui escritas fazem você se ancorar e segurar e aguentar a pressão. Hoje eu percebo o poder da palavra, e daí a importância de você ler, e daqui a importância da minha fala, porque quando eu venho e converso sobre isso, eu desmistifico algumas coisas, e essa desmistificação faz você entender e querer aprender mais. Eu comecei lendo isso aqui só, eu tinha muitas dúvidas, se tivesse uma pessoa assim para poder me explicar, seria totalmente diferente. Seria um mundo totalmente diferente, um salto maior que eu iria dar. Mas eu fui, persisti, li, procurei entender. E daí, quando foi aquilo que eu falei, do empilhamento de conhecimento. E aí você empilha o conhecimento, acessa a sabedoria e a gente conversa. Eu não tinha o potencial, na verdade eu tinha um potencial, porque quando Deus te faz imagem e semelhança, você pode muita coisa, mas ainda eu não tinha encontrado esse potencial de abrir um vídeo aqui para você e tá quase 30 minutos. A gente tá aqui no 3º versículo, ó. Eu acabei de ler. A conversa do perverso traz a vara para as suas próprias costas. Aqui, o 3º versículo. E a gente está conversando aqui há 26 minutos. Esse potencial estava morto dentro de mim. E hoje é um potencial que vive. Hoje é um potencial que eu consigo expressar. Esse potencial existe também dentro de você. Esse potencial existe dentro de você. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu expliquei para você. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Aí tu imagina, Deus vai fazer uma imagem e semelhança dele com um potencial baixo, sem potencial. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, a gente está chegando aqui no final do vídeo. Interessante, a gente vai entrar aqui para a nossa oração. Eu espero que essa nossa conversa, a gente flutuou aqui sobre alguns assuntos, porque o provérbio, ele não aborda um assunto, ele vai jogando aqui ideias e daí você junta tudo, faz uma compilação e constrói uma ideia. Ou então você pega de alguns capítulos, ó, ele falou sobre isso, aqui é o mesmo assunto, e você vai juntando e vai montando a sua ideia. Mas a gente vai ficar aí até o capítulo 31, a gente vai passar aí 31 semanas falando sobre os provérbios. Todo dia a gente aprende e aborda um assunto novo, beleza? Fecha os olhos e a gente faz a oração. Respira. A gente inicia assim, ó, Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias. Obrigado por mais esse dia, obrigado por essa dispersação de conhecimento, Pai. Esse acesso à sabedoria, esse acesso a Ti. E a gente consegue iluminar o caminho. As palavras são luzes para o caminho. As palavras são luzes para os meus pés. E aqui a gente está iluminando o caminho de outras pessoas. Essas pessoas que de fato querem. Essas pessoas que anseiam pelo conhecimento. E eu te agradeço por se fazer presente através das palavras, através dessa entrega, para que pessoas consigam iluminar as próprias vidas e dessas iluminações iluminar a vida de outras pessoas. Obrigado pela comunhão, Senhor. Eu te agradeço infinitamente por acessar todos os dias o teu colo, Pai. Te agradeço infinitamente, em nome de Jesus, amém. Vamos botar pressão, Esse vídeo aqui vai subir agora, pessoal. Quem gostou, quem achou interessante, curte isso aí, manda para quem precisa ouvir isso aí, manda para quem anseia pelo conhecimento, para quem quer descobrir mais coisas sobre esse negócio aí chamado Bíblia. Beleza? Tamo junto, valeu!